Pai do Senhor, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos queridos, passando aqui para deixar uma palavra ao teu coração, da parte de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra ela se encontra no livro de Tiago, capítulo 4, versículo de número 10. A palavra do Senhor vai dizer: humilhai-vos, o título da palavra. Tiago, capítulo 4, versículo 10, assim diz o Senhor: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Ou seja, Ele o restaurará a sua vida espiritual, Ele vai te exaltar, vai te levantar do chão, vai te tirar do poço do poço do lamaçal, vai te tirar do pecado, vai te santificar, te purificar, porque só Deus pode purificar a um homem e a uma mulher. Mas para isso a palavra dele diz: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Humilhar é se prostrar diante de Deus, colocar os joelhos no chão, a boca no pó, a cara no chão, e clamar a Deus por misericórdia, suplicar a Deus por misericórdia, porque Ele é rico em misericórdia. E Ele diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Eita Deus! E tem muitos irmãos que fica julgando, né, a pessoa, né, fica julgando um irmão a outro, irmão em Cristo Jesus. Tem vezes que não dá nem vontade de ir para a igreja, porque você vai na igreja, as pessoas elas olham como você senta, como você está vestido, como você prega. Elas te apontam, elas ficam procurando defeito em você, em vez de se alegrar porque você foi à igreja foi à igreja compartilhar o que Deus tem feito na sua vida. Porque quando a gente vai na igreja, a gente não vai buscar a Deus, a gente vai compartilhar a palavra de Deus uns com os outros, compartilhar as bênçãos que Deus tem dado uns com os outros, livramentos, as portas que Deus tem aberto, o que Deus tem feito, né? E chega lá é julgado, é apontado. Em vez de ser abraçado, é julgado. Por isso que tem muitos afastados. Aonde eu tô, eu conheço muitos jovens, idosos, afastados da igreja porque foram na igreja e não foram bem recebidos. Foram julgados, né? Foram desprezados e estão agora, né, orando, lendo a palavra e assim estão levando. Eu acredito que é mais fácil um que está na presença de Deus ser salvo do que quem está na igreja julgando e apontando. Porque tem muitos na igreja que está assim, querendo ser o santarrão, a santarrona. E a palavra de Deus diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. E tem muitos que falam. Muitos. E quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Versículo 12. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga o outro? Versículo 13. Eia, agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Versículo 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida. É um vapor que aparece por um pouco e depois desaparece. Que palavra, irmão. Muitas das vezes as pessoas elas planejam, né? Mas elas não sabem que o dia de amanhã não pertence a elas. O dia de amanhã pertence a Deus. Então nós temos que orar e dizer. Quando alguém perguntar, dizer: o ano que vem eu vou, se Deus permitir. Se for da vontade de Deus, eu vou. Porque tudo é da vontade de Deus. Quem entregou a vida para Jesus tem que fazer as coisas segundo a vontade e o querer de Deus.
Se Deus não quer que vá, não vai. Obedece ao Senhor. Se Deus quer que vá, vai. Deus vai te dar um sinal. Deus vai te mostrar uma saída para você ir. Se for para você ir. Se não for para você ir, Deus vai falar que não é para você ir. E aquele que é obediente ao Senhor, faz a vontade de Deus. Aleluia. Versículo 15. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Versículo 16. Mas agora, vós gloriais em vossas presunções, toda a glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Porque tem gente que sabe fazer o bem, mas não faz. Aí Deus fala que comete o pecado. Tem como abençoar o próximo e não abençoa. Tem como perdoar e não quer perdoar. Tem como levantar a pessoa e não quer levantar. Essa pessoa aí comete pecado. Jesus fala, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tem muita gente que pode fazer o bem, mas não quer fazer o bem às pessoas. As pessoas elas preferem fazer o mal umas às outras. Nós vivemos no mundo de guerras, onde as pessoas elas só pensam no nariz delas, onde elas só pensam na barriga delas, só pensam na boca delas, só pensam na casa delas, e enquanto o próximo precisa, tem como fazer o bem e não faz, tem como perdoar e não perdoa, tem como abençoar e não abençoa, tem como ensinar e não ensina, tem como ajudar e não ajuda, tem condições financeiras de abençoar uma pessoa, mas não abençoa, prefere reter aquilo ali na conta, nas suas mãos, mas não faz como a palavra de Deus fala. Aleluia. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Até a próxima. Se assim o Senhor nos permitir. Amém?